MS já previu informação até você. Qual é o seu grau de liberdade? No que você acredita como liberdade? E será que existe um Estado democrático de direito onde as pessoas não tenham efetivamente como ter um direito a uma defesa, a uma autodefesa, a se defender dos problemas da violência, da segurança pública? Eu converso sobre isso e também sobre uma associação, um movimento legítimo para que o brasileiro tenha a condição de ter um contraponto a tudo isso, que é o ProArmas. Eu converso aqui com David ProArmas, David Vasconcelos, ele que é do Ceará, mas mora no Mato Grosso do Sul, e vai contar um pouquinho pra gente de como que essa história, essa bandeira envolve a vida dele. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Obrigado. Assunto importante para a gente poder falar aqui no MS em Dia, assunto que não foi falado diretamente e que é muito bom trazer um expert, alguém que estuda sobre isso, alguém que discute sobre isso e que serve, de certa forma, como um foco de resistência para o brasileiro ter o direito, ter a condição de poder comprar uma arma, defender sua família, defender sua propriedade, algo que é considerado para muitos como um tabu, como um assunto até proibido. Seja bem-vindo, David Vasconcelos, David ProArmas. Obrigado, Danilo. Quase o sul-mato-grossense. Quase o sul-mato-grossense. Agradecer primeiramente a oportunidade de poder estar aqui e tirar a dúvida para toda a população. Não só sul-mato-grossense, acredito que o alcance do MS em Dia é gigantesco, então é sempre importante estar nesses locais, tirando a dúvida da população, para que assim eles entendam como funciona realmente esse mundo das armas, como funciona essa legislação aí que tanto é perseguida. E antes de iniciarmos a entrevista, né, antes que algum dos seus seguidores fale que nós não temos cultura para armas, os americanos é que tem, aquela outra população... Tem muita gente que pensa assim. Tem uma porrada de gente que pensa assim. Eu já começo a falar que, por mais que nós não temos cultura, que eu não concorde com isso, eu acredito que a vida do americano nunca, jamais vai ser mais valiosa do que a vida dos brasileiros. Então, se há alguma forma do brasileiro se defender hoje, garantir a segurança da sua vida, da sua família, do seu patrimônio, é através dos equipamentos chamados armas de fogo, para nivelar a força. E falo isso por quê? Porque o outro lado está muito bem armado, sem legislação, sem rigor da lei. Então, para isso que nós estamos aqui, para alertar você, cidadão, que pretende ter um equipamento para a sua defesa, a defesa da sua família e do seu patrimônio. Acompanhe toda a entrevista, eu tenho certeza que você vai sair daqui totalmente sem dúvidas. Você é cearense, você se deslocou mais de 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. 225 km. Que é um estado, infelizmente, muito violento, né? Com áreas já muito problemáticas para a segurança pública, por conta dessa leniência, dessa desatenção do Estado, para não dizer outra coisa, que a gente sabe que nada é à toa, né? Nada é por acaso, e você vem para um estado de fronteira. O estado do Mato Grosso do Sul tem fronteira com 2 países e muito problema com a segurança pública, tanto é que a maioria da massa carcerária é de outros estados, né? Prova disso que a gente também não tem esse controle e não tem como enfrentar isso sozinho através do que deveria ter uma política nacional de segurança pública. Então, ou seja, o cidadão aqui está desguarnecido. Mas é um estado que ele clama por uma mudança, clama por um socorro. Tanto é que elegeu, nas últimas eleições de 2022, como mais bem votado, um deputado federal que defende essa mesma pauta que você defende, do armamento da população, de poder ter o direito, quem quiser, ter pelo menos esse direito, essa condição mais acessível. Algo que evoluiu muito durante o governo Bolsonaro e que tende a retroceder nos últimos anos. Eu falo do Marcos Polon, né, que era do ProArmas, né, que defende muito essa questão, até fala, tem a frase emblemática dele, não há liberdade sem armas, né, que também muita gente questiona, mas que vale muito para Mato Grosso do Sul. O crime organizado no Mato Grosso do Sul está armado até os dentes, o cidadão não, né? E o cidadão ele tende a entender que se ele estiver armado ele vai ter algum problema com isso, ele não sabe até que ponto ele tem esse direito. Queria saber de ti, que é alguém que estuda, que acompanha, que debate sobre esse assunto. Hoje, no Brasil de hoje, a gente não sabe o Brasil de amanhã, que o Brasil é uma caixinha de surpresas. Sim. Todo brasileiro tem direito a ter arma. Excelente colocação que o senhor colocou. Primeiramente, é onde eu vim, né? No querido estado, que tenho muito orgulho de ser cearense. Que é lindo, lindas praias. A cidade é linda, o estado é lindo. Mas o índice de segurança lá realmente está baixo, o índice de criminalidade é altíssimo. A família está em perigo. A família está em perigo, o cidadão está em perigo. E há esse grande problema, não só no estado de Ceará, mas como no Nordeste inteiro. E isso é algo que veio sendo alimentado
aquele critério para a força de segurança pública perder a liberdade do seu trabalho em si, o policial começou a ser perseguido por agir corretamente, então isso acaba ajudando a criminalidade a ganhar forças, a ter aquela coragem de enfrentar não só um cidadão desarmado, como também as forças de segurança pública. E vamos falar em português bem claro, praticamente ser dono de territórios. Exatamente. Que é o que acontece com essas facções, né? Ser dono de territórios. O que acontece? Eu tenho duas visões no meu estado, antes de 2012 e depois de 2012. Antes de 2012 era um estado que tem esse índice de insegurança ainda, sim, mas não era como agora. Eu posso dizer que depois de 2012, quando teve aquela invasão na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde tem aquela imagem triste de vários criminosos correndo com a arma na mão, fugindo, e eles fugiram realmente do Rio, e eles foram para o Nordeste, não só para o Nordeste, claro, se espalharam pelo Brasil, mas o Nordeste foi realmente um local que talvez eles foram bem acolhidos ali. Se reorganizaram. E hoje nós estamos vendo facções espalhadas por todo o Ceará, onde temos assim um número gigantesco de armas apreendidas, e talvez isso vá assustar muito aí quem está nos ouvindo, nos acompanhando, onde chegamos de janeiro de 2029 até janeiro de 2021, um total de mais de 23 mil armas de fogo apreendidas. Calma, 23 mil armas de fogo apreendidas, num total de 1,5% dessas armas eram legalizadas, ou seja, tinham origem legais. Todas as outras eram armas contrabandeadas, armas desviadas das fronteiras. Então, nós temos que ter esse porquê da violência. Primeiro que o crime não precisa de legislação. Primeiro que o crime não precisa de autorização para ter armas. E essa população, ela anda livremente armada, sem medo algum. Não importa se a força de segurança vai pegar, para eles vão cumprir mais um crime na ficha deles. Para o bandido pouco importa se a arma é legalizada ou não, né? Eu costumo dizer até que para ele é bom, né? Ou seja, o cara for pego com arma de fogo, ele vai responder a porte legal de arma de fogo, 2 a 4 anos, reclusão e multa, talvez ele vá para o presídio, a família vai ganhar um benefício, da qual talvez ele nem conseguiria que ele tenha aquele benefício, uma arma sem registro, nada, que ele conseguiu aí no mercado negro, como é chamado, não legal, e esse cara um pouco importa, daqui a pouco ele vai sair e vai cometer os mesmos crimes. E meu estado realmente ele está pedindo socorro, a segurança do meu estado está pedindo socorro, a segurança do meu estado tem policiais sendo assassinados com frequência, que isso já chega a um ponto de preocupação. É outro indicador perigoso. É outro indicador perigoso, porque mostra que policiais não estão mais fazendo aquela proteção ou sensação de proteção realmente da população. Porque quando o crime começa a desafiar a força de segurança pública, há um indicador muito grande que o negócio está ficando muito feio. Então nós tivemos aqui algumas semanas atrás 5 policiais baleados em um só dia, temos com mais de 4 policiais assassinados no decorrer da virada do ano, então isso é um índice perigoso. Então o que eu vejo hoje em relação à vinda para o Mato Grosso do Sul? Por mais que o senhor Você vem para cá por conta do ProArmas? Sim, o ProArmas pediu para fazer um trabalho não só no estado do Mato Grosso do Sul, mas como também em todo o Brasil. O primeiro escolhido foi Mato Grosso do Sul. Então a gente está fazendo esse trabalho que tem que ser feito, conversando com os presidentes de clubes, conversando com os clubes propriamente dito, para eles entenderem a importância do trabalho que está sendo feito. Mas eu senti quando cheguei no Mato Grosso do Sul uma sensação de segurança. E talvez seja uma coisa, como assim, segurança no Mato Grosso do Sul, né? É importante ter essa visão de alguém de fora. É importante ter essa visão que o senhor está citando agora. Por quê? No meu estado não tem perigo de eu cruzar um quarteirão e passar por 2, 3, 4 viaturas. E olha que são pessoas que eu conheço, policiais que eu conheço, forças operacionais que eu conheço, muito bem treinadas. Tem um patrulhamento de motos lá que se chama Raio, um policiamento totalmente preparado. Conheço todos os instrutores que formaram cada policiais daquele, sei realmente dos seus fundadores e sei a capacidade que eles têm. Mas se debater com a viatura, com um grupo de motos da polícia, é com frequência. E eu estou aqui um pouco mais de 60 dias, desde que eu vim para cá esse ano, e desde junho do ano passado, dificilmente você vê uma viatura aqui em Campo Grande. Você roda as ruas de Campo Grande, você não se depara com a viatura, e eu fico assim, meu Deus, como assim? No meu estado a gente vê mais polícia do que gente, o índice de segurança lá em cima. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul em si,
Eu já viajei todo o estado, 79 municípios, e a gente não tem esse contato com tantas viaturas. Então, qual é o detalhe? Aí vamos ler a história do estado. É um estado totalmente armamentista, o cidadão quer sim aqui ter armas, há um número de armas grandes registrado na mão de homens e mulheres de bem, mas ainda há esse índice de segurança, porque não conseguimos levar essa informação para todo homem e mulher de bem sul-mato-grossense. Então, nosso trabalho praticamente é esse. Nós trabalhamos tanto na parte cultural, quanto levar informação para quem não tem e fazer chegar realmente a essas pessoas. Por isso que eu falo que é muito importante abrir esses espaços para conversar sobre esses assuntos e vamos tentar ajudar cada vez mais cada um. Mas a mentira, a desconversa, o fake news, como está na moda dizer hoje em dia, ela sempre parte de um princípio, daquela vírgula que dá uma brecha. Onde que eu quero chegar? A lei permite que qualquer cidadão no Brasil tenha arma. Perfeito. Né? Desde que ele esteja apto. Sim. Né? Mesmo assim, após o Estatuto do Desarmamento, em 2003, 9 anos desse 2012 que você falou que foi emblemático, deixou um nó na cabeça do cidadão comum, dizendo que assim, se tem arma, como que tem, por que que tem, principalmente se a pessoa não teve uma carreira na Força de Segurança, né? E que arma é uma coisa perigosa, né? Foi citado muito amplamente isso numa propaganda, porque era um plebiscito, né? Sim. Então tinha que se definir isso. E a arma realmente é algo perigoso, como o carro também é perigoso, como respirar também é perigoso, dependendo do lugar que você vai respirar. Perfeito. O coronavírus aí ensinou muito pra gente sobre isso, até o uso das máscaras na época. Então tem muita coisa que é perigosa, mas é um perigo relativo, né? E claro que o ProArmas, nem ninguém do ProArmas, a gente vai lembrar que a gente teve mais de 20 deputados federais eleitos a partir do ProArmas no Brasil, sim, justamente com um discurso de paz e um discurso de bem, né? Nunca vai incentivar ninguém a sair dando tiro, claro, a torto de direito e tudo mais. Mas esse nó na cabeça do cidadão, ele existe, né? Porque é algo que ele precisa entender para ele se entender como partícipe. Sim. Onde que eu quero chegar? Você fica do lado da força que tem um ritmo mais devagar das coisas acontecerem. Enquanto para o criminoso não tem burocracia nenhuma para ele comprar uma arma, ou adquirir uma arma, e portar uma arma e dividir esse arsenal com outras pessoas do interesse dele, no ProArmas, para os CACs, é uma vida difícil. Primeiro, você vai adquirir arma no Brasil, é um imposto altíssimo. Aí, se você vai passar por toda a situação do registro, é caro. Sim. E a pessoa vai passar por toda aquela situação que envolve reciclagens também. Sim. E mesmo estando nesse universo, ser depois do ProArmas é uma outra decisão, que envolve engajamento, envolve entendimento e principalmente a missão de ajudar essa mensagem a proliferar de uma forma que se combata mentiras, sim, dúvidas, situações e tudo mais. É algo que faz com que, eu acredito, vou até te perguntar o número, a quantidade de pessoas ligadas ao ProArmas ainda seja muito menor do que a quantidade de CACs do Brasil, que está chegando a 800 mil, se eu não me engano, no último levantamento. Como que é também essa abordagem aos CACs, esse público direto, de falar para eles sobre a importância de fazer parte do ProArmas? É bem simples. E se o senhor entender, claro, tem um conhecimento gigantesco sobre a história, se a gente pegar um pouco ali na data de 80, 90, 90 eu já tinha vindo a esse mundo maravilhoso, né? Eu falei 2003, é 2004. 2004, na época ali de 80, 90, o cidadão tinha um livre acesso a armas de fogo. Ele adquiria armas assim em lojas, comércios que talvez nunca imaginaram na vida. Hoje, a população não ia imaginar que ali vendia armas de fogo, né? O cidadão ia lá, adquiria essa arma, comprava primeiro a arma e levava até a polícia civil. Doutor, eu comprei essa arma, quero registrar no meu nome. Aí o delegado olhava para ele, puxava a fichinha dele rápido. Não, tudo ok, tá liberado aqui seu registro. Mas eu quero porte de arma também, tem como se eu conceder? Sim, claro. Seu porte de arma está liberado. Eu vi meu avô com arma na cintura, vi meu pai com arma na cintura, tios, e sempre eu perguntava, pai, vô, e essa confusão não tem problema? Jamais. O homem respeita o outro quando ambos estão armados. Eu nunca vou esquecer disso, né? O homem respeita o outro quando ambos estão armados. Quando mesmo ele não tendo a certeza que o senhor está armado, ele começa a ter respeito, porque ele tem uma arma. Então, se ele tem uma arma, ele tem uma pequena dúvida se o senhor está armado ou não. Então, isso gera um respeito muito grande. Então, o índice de assaltos, o índice de roubo ali era pequeno.
onde se via alguém enfrentar as forças de segurança? Não existia isso. Fusquinha, 38 na mão, a polícia chegava, batia a porta, todo mundo já entendia que acabou ali a briga, acabou a festa, acabou a confusão. E o que aconteceu com o passar do tempo? Veio o governo Lula de imediato, 2002, onde a bandeira principal era desarmar toda a população de bem, e eles cometeram um erro. Fizeram isso rápido, porque o Lula chega em 2003 à presidência, em 2004 ele teve uma pressa grande para o Estatuto do Desarmamento e o plebiscito. Já estava praticamente pronto. Era uma prioridade. Já estava praticamente pronto, só que eles cometeram um erro. Qual? Colocaram em votação para a população dizer que queria arma ou não. Sim, foi o inverso. Onde não conseguiram fazer isso em Cuba, Venezuela, não teve votação. Eles implantaram lá o regime do jeito que teria que ser, através de leis. Territórios pequenos, pouca população. Desarma a população, tira o armamento e já era. Só que aqui eles cometeram o erro de colocar em votação. E a população disse sim, queremos continuar com a arma de fogo. E aí chega num ponto muito interessante que o senhor falou, a desinformação do cidadão ter arma ou não. O governo gastou milhões em publicações de devolva sua arma. Devolva sua arma, entregue sua arma. Tinha negócio de trocamos armas por brinquedo. 100, 200, 300 reais, compramos as suas armas. E o número de homens e mulheres de bem que devolveram esses equipamentos pela informação do governo, que entrou diretamente dentro das casas. Eu me lembro até, e talvez muitos vão ficar curiosos, o Banco do Brasil, no seu caixa, tinha lá, devolva sua arma. Está lá, se você clicar ali, devolver sua arma, entregar e receber um valor por isso. Então, com esse trabalho de devolva sua arma, o cidadão devolveu sua arma. Só que, bom, aí você falou bem, mantém o recorte histórico. Sim. O cidadão devolveu sua arma e a gente aumentou consideravelmente a quantidade de detentos. Isso. O crime organizado tomou conta das metrópoles, né? Os índices de criminalidade no Brasil dispararam e continuam disparando. Ou seja, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Nada a ver. Tipo assim, vendeu uma história e aconteceu totalmente o contrário. Ou seja, foi uma mudança que mudou para pior. Isso. E por que eu estou contando essa rápida história, né? Aquela foto do livro do Bené, da qual eu mando um abraço, um homem que está lutando há mais de 30 anos, tentando conscientizar a população sobre isso, daquela máquina passando por cima das armas, destruindo tudo ali, deixando totalmente a população desarmada. O crime entendeu, o senhor não tem mais armas. Então ele não tinha mais dúvida que aquela casa estava desprotegida. E aí começou a aumentar o número de assaltos, começou a aumentar o número de roubos ali, começou a aumentar o número de invasões a residências. E a segurança pública ficou mais cara no Brasil. Isso, onde antigamente nós dormíamos com a janela aberta para entrar um ar, era mais tranquilo. Dormir com a janela aberta e manter a luz da cozinha acesa significava que tinha alguém dentro de casa. E jamais era assaltada porque o cara tinha dúvida que tinha uma arma lá ou não. Verdade. E com o passar dos anos, o cidadão entregando seu equipamento, entregando as suas armas, o índice de criminalidade começou a aumentar. O criminoso começou a entender que o senhor não tinha uma arma. E aí vem algo muito pior, onde muitos que eram para nos defender, parlamentares, começam a falar que o policial só pode reagir quando tomar um tiro. Isso é um absurdo. Acho que todos acompanharam tudo isso, então o policial ficou, como assim? Eu tenho que pegar um tiro para reagir? E o policial começou a ser perseguido, responder processos por as suas ações, colocar câmeras monitorando o trabalho da polícia. Então o policial começou, eu sou pai de família, se eu começar a agir corretamente, eu perco o meu trabalho. Ele fez como qualquer outro cidadão. E o bandido sabe. Claro. O bandido começou a atirar, vai atirar para matar, né? Acabou-se. O bandido começou a entender isso, o criminoso começou a entender isso, e o cidadão e a polícia, as forças de segurança, começou a ser tratado como nada. Onde viaturas entrando nas ruas sendo apedrejadas, aquele negócio todo, a população em si tacando o dedo na cara da polícia. Então é um desrespeito muito grande. Ali é o Estado sendo representado por homens e mulheres. E isso é aquilo que o Bolsonaro falou, tanto que é o excludente de licitude. Isso. Né? Que protege o policial fazer o serviço dele, fazer o trabalho dele. Né? Prova disso, eu não tenho números exatos, mas no Mato Grosso do Sul também tem esse problema, e no Brasil acho que é uma regra, de problemas até psicológicos de policiais, né? Não, às vezes são afastados, dificuldades de saúde, muito por conta disso. Como que vai trabalhar dessa forma? A pressão é grande. É o comandante lhe dando pressão, o seu comandante dando pressão de viatura, o comandante do batalhão pressionando. Então,
No meu estado criaram, inclusive, um trabalho para ajudar os policiais mentalmente. Estão sofrendo com isso. Tem casos de policiais que tirou a vida do colega ali, a pressão grande. Então, ou seja, os policiais estão sendo pressionados a não trabalhar, e se não trabalhar, ainda é pressionado pela população, pela mídia, e aí vai. Onde eu quero chegar com essa história? O índice de criminalidade subiu muito. Chegamos a 60 mil homicídios por ano. Isso é um número assustador. Se colocarmos isso aí na ponta do lápis, eu não sei como é que está na guerra lá na Rússia ou Israel, se já chegamos aí. Aqui é um dos locais mais violentos do mundo, claro, dependendo da área. Mata mais do que qualquer conflito que esteja acontecendo na Europa. Sim. Mas, David, o que você está querendo falar com tudo isso? Aí veio esse surgimento de um político que defende que o cidadão se defenda. Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente. O que ele disse? O que ele fez? Ele liberou geral, como muito do governo está falando, como muita mídia falou? De maneira alguma. Eu costumo dizer que Jair Messias Bolsonaro ficou mais criterioso para se adquirir uma arma de fogo. Mas mesmo assim, a única coisa que ele fez foi divulgar em mídias que o cidadão tem sim o direito de se defender, defender sua família e defender seu patrimônio. Ou seja, ele desafiou a desinformação. Exatamente. Números reais. A gente sai de 178 mil CACs do Brasil para quase 800 mil. Exatamente. Quer dizer, um crescimento gigantesco. Muitos falam até em 1 milhão. 1 milhão, né? Ou seja, algo que nunca teve precedente, prova uma liderança muito grande dele. E a gente está falando de pessoas de bem, que estão querendo respeitar a lei, né, com o registro, que investiram na própria segurança com relação a isso e que sabem o peso que é perder o direito disso. Perfeito. Né? É aonde começa a dar choque no que foi falado no governo passado. Como é que ele faz uma campanha para que o cidadão se arme, mais uma vez, para defender sua vida, sua família e seu patrimônio? O número de armas sobe na mão de homens e mulheres de bem, indiscutível. Você acabou de falar do número de 175 para 800, 1 milhão de armas registradas. E automaticamente o número de homicídios começa a cair no país. Nós chegamos a ter 40 mil homicídios por ano. Deus, você está querendo dizer que nós reduzimos 20 mil? Já é muita coisa. Sim. E eu tenho certeza que a continuidade desse trabalho ia reduzir cada vez mais esse número. Nós vivemos em um país que não temos a certeza que vamos sair para trabalhar e voltar para casa vivos. Onde nossos filhos hoje nós deixamos na escola e não temos a certeza que vamos ver ele no final do dia. Porque a insegurança ela começou a crescer assustadoramente. E o que você está querendo dizer com isso, David? Que na era de Jair Messias Bolsonaro tinha aquela sensação de segurança? Sim, porque homens e mulheres de bem estavam podendo comprar seus equipamentos. Ou seja, o criminoso começou a ter aquela pequena dúvida. O Danilo pode estar armado, então não vou assaltar esse cara. E automaticamente daqui a pouco eu não vou entrar na casa desse cara que ele pode ter uma arma. Agora assim, uma pergunta idiota e burra minha de alguém que estou aprendendo muito nessa entrevista sobre esse assunto. Eu acho que é a dúvida de muita gente. O que seria mais barato para o Brasil para ter uma sensação de segurança melhor, mais decente para o cidadão? Aumentar progressivamente, de forma escalar, o gasto nas forças de segurança, que é uma coisa que precisa acontecer, que a gente sabe quanto que o salário do policial está defasado e a estrutura que ele trabalha não é das melhores, ou pelo menos aumentar e facilitar essa liberação às armas, que é o que se empenha os CACs e o ProArmas, justamente para poder minimizar ou compensar um pouco esse déficit que a Força de Segurança tem, né, que é enorme, ainda mais no interior. Né? A gente sabe como que a polícia trabalha no interior e às vezes até enfrenta situações de cangaço. Agora, que você falou, se o dono do supermercado, onde está o caixa eletrônico, que o bandido vai lá e explode para roubar alguma coisa, o cara tiver dúvida se vai ter arma ali, de repente já é um meio do caminho andado do que você ter que botar 4, 5 policiais ali na frente. É 4, 5 aposentadoria para o gasto público ter que acontecer e às vezes é 4, 5 famílias que o Estado tem que abrigar. O Brasil não aguenta mais ter gasto público. Não. Né? A bomba está para explodir. Sim, sem dúvida. A questão do número de aumento de policiais funciona? Eu posso lhe dizer que de imediato pode dar aquele susto na população. Pô, tem uma porrada de policial andando por aí. Sim. De imediato isso pode acontecer. Mas eles não têm segurança jurídica para trabalhar. Pois é. Aí você entrou na charada. Pronto. O criminoso, ele hoje é preso, amanhã ele é solto.
Pois é. Muitas vezes o cara já passou pela delegacia 3, 4, 5, 7 vezes que o delegado olha, aí você é conhecido de novo. O contingente é maior também, né? Você tem mais criminoso que policial. Perfeito. O contingente é maior. Eu estava numa reunião na escola da minha filha e eu achei muito interessante sobre o ProERD. E eu vi professores criticando aquele projeto porque iria atrapalhar algumas matérias. E aquilo ali estava me deixando incomodado pra caramba. E eu levantei e falei, queria falar, o subtenente, pois não, pode falar. E eu falei para ele que eu queria parabenizar ele pelo trabalho que ele estava fazendo, que eu achava aquilo ali muito importante, independente do pensamento de todos que estavam ali. E eu disse para ele que o seu trabalho não é para ser somente em uma sexta-feira e por 3 meses. O seu trabalho deveria acontecer desde o fundamental até o ensino médio. De forma regular. De forma regular. E da qual eu deixo essa orientação para todos os parlamentares que podem e vão ver esse vídeo. Porque eu acho que ele com o passar do tempo, ele vai colocar na cabeça das nossas crianças a importância de não se envolver no mundo das drogas, não se envolver no mundo do crime. E se ele conseguir fazer isso, porque hoje a nossa vida é muito corrida, passamos o dia trabalhando e não conseguimos ter esse contato com os nossos filhos, muitas das vezes nós chegamos em casa, eles já estão dormindo para no outro dia ir para a escola ganhou um peso maior na educação dos nossos filhos. Então ter uma figura dessa, de segurança pública, orientando nossos filhos dentro da escola, ele não só vai salvar todas as outras matérias que ele vai aprender com o passar dos anos, como ele vai impedir que nossos filhos entrem no mundo das drogas. Até porque uma decisão errada de usar droga, Sim. de invernar nesse mundo, entrar no crime, pode definir a vida da pessoa. Perfeito. Acho que é isso que as crianças jovens precisam ter essa noção. Perfeito. Algo que é um assunto um pouco pesado, difícil, às vezes dentro de casa vai ser falado isso, mas precisa ser enfatizado com uma certa regularidade também na escola, até porque, ao que parece, a gente já foi alertado aqui no programa, até o Cabo Góes, é um dos pré-candidatos a vereador em Campo Grande, citou isso. Tem um irmão dele que se perdeu no mundo das drogas, hoje está preso e tal, e ele também defende isso que você está defendendo. Muita gente defende, Sim. mas não consegue ainda fazer com que a escola mude a grade para poder... Isso tinha que ser mudado. É um universo muito fechado. Entra a questão da ideologia que Sim. bloqueia tudo. Sim. Mas por quê? Porque parece que a criançada aí está entrando na droga antes. O que era com 15 anos está vindo com 11, Sim. 12. E aí é complicado, hein? Mas é o que nós precisamos entender. O criminoso, ele entendeu que se incentivar uma criança hoje, ele ganhou aquela criança. Meu Deus do céu. Então... Você está entendendo? É o que nós conseguimos visualizar. Crianças fumando cigarro na rua, na escola. Ou seja, nós temos que intervir isso de alguma coisa. Ou seja, se o ProERD conseguir entrar numa grade curricular anualmente, eu acredito que vai ajudar bastante. Aquela figura fundamental começa a entrar na cabeça da criança e explicar para ela a importância dela não entrar no mundo das drogas. E vou dizer para os senhores pais, ele não vai estar colocando na cabeça dos seus filhos e atrapalhando as matérias. Ele vai estar salvando todas as matérias, porque um filho, quando recebe todas as informações na escola e entra no mundo das drogas, nada daquilo valeu a pena. Então a gente vai ter um futuro criminoso e não um futuro técnico em matemática, português. Ou seja, está tudo intercalado. Está tudo intercalado. Então é de extrema importância. E aonde eu quero chegar com essa história também de Jair Messias Bolsonaro e que ele saiu do poder e o primeiro critério do governo, mais uma vez, foi desarmar homens e mulheres de bem. O programa surgiu em 2020 para alertar que se o governo petista voltasse ou qualquer outro com essa ideologia de desarmar a população voltasse, poderia acontecer algo bem pior. E é o que estamos vendo. População sendo desarmada, o crime mais uma vez aumentando, o número de homicídios triplicando e mais uma vez mostrando que um governo que trabalhou para defender a pauta da legítima defesa do armamento civil não aumentou o número de crimes, diminuiu. Mas o governo atual, ele faz um processo de intimidação, de restrição Sim. a partir de junho do ano passado. A partir de janeiro. Janeiro já? Janeiro, no dia 1º de janeiro, quando ele assumiu, ele assina o primeiro decreto das armas. E tem outro depois de junho também. Depois de junho já vem o decreto, onde eu posso dizer que, mais uma vez, todas as narrativas colocadas pelo governo caiu por terra. Por quê? Já colocaram de imediato que todas as armas deveriam ser recadastradas, feito recadastramento junto à Polícia Federal. E eles tomaram susto porque todos se
registraram as suas armas, todos fizeram recadastramento, ou seja, são homens que cumprem realmente a legislação. Eles não estão ali para simplesmente dizer, não vou fazer isso porque o governo vai tomar minha arma. Pelo contrário. E é algo importantíssimo isso. Isso, e nós fizemos um trabalho de incentivar para isso. Registrem as suas armas. Ah, não, eles vão tomar nossas armas porque vão ter acesso aos nossos dados. Eles têm acesso aos nossos dados. Nós estamos registrados em um órgão. Hoje quem toma conta dos atiradores esportivos é o Exército Brasileiro. Então eles têm acesso a todos os nossos dados. Se o governo fazer a solicitação, vai chegar na mão deles. Então não tinha para que não registrar. Registro foi feito, recadastramento foi feito. Eles tomaram um susto, quase 100% que não registraram não estavam no Brasil, ou não chegou a informação, como eles já fizeram com o passar do tempo. Gastando milhões e milhões para entrega a sua arma, não gastaram milhões, vamos fazer o recadastramento. Então tem muito homem e mulher de bem que não recebeu essa informação. Não recebeu essa informação que deveria recadastrar. Então coube ao ProArmas e a várias instituições informar que seria legal sim fazer o recadastramento e estamos aí tranquilo da vida, sem nenhum problema. O ProArmas veio em 2020, anunciou passivamente que se isso acontecesse, se o governo Jair Messias Bolsonaro não fosse reeleito, os homens e mulheres de bem poderiam receber uma perseguição gigante. Claro, vamos chamar de terrorista, vamos chamar de sei lá, nomes ridículos. No mínimo algo esquisito, né? Você pega assim, qualquer outro lugar do mundo, olhar para o Brasil hoje, capaz do cidadão estrangeiro não entender o que está acontecendo aqui. Perfeito. É algo assim diferente da nossa história. Assustador. E assustador. Assustador. Né? Se colocar no lugar do brasileiro. Exatamente, porque nós sabemos onde eles querem chegar em relação a isso. Mas fizemos o trabalho, fizemos a primeira manifestação pró-armas no nosso país, que foi em Brasília. E posso lhe dizer uma coisa, que aquilo foi gratificante. Eu me lembro que quando o fundador do pró-armas, o deputado federal Marcos Paulon, na época fundador, entrou em contato com algumas pessoas importantes nos estados, isso do país inteiro, pedindo esse apoio. E ele conversava 5 minutos no telefone, falando a importância de estarmos juntos. E eu consegui de imediato entender aquilo e fizemos um grande trabalho, onde eu agradeço ao meu estado do Ceará mais uma vez, onde conseguimos levar a maior quantidade de atiradores para Brasília, um ônibus superlotado. Então aquilo foi gratificante, ver aquele povo pedindo realmente por liberdade. E logo em seguida se tornamos o segundo maior movimento armamentista do mundo, perdendo só para os Estados Unidos, o maior da América Latina. Onde tem uma facilidade legítima para o cidadão poder adquirir uma arma. Total. Em uma boa parte dos estados. Isso. Conseguimos fazer o primeiro, conseguimos fazer o segundo, o terceiro, o quarto. O quarto também ficou para a história. E por que eu digo que ele ficou para a história? Porque entrou um governo diferente do que nós estávamos acostumados, um governo armamentista. E chegar ali em Brasília, depois do 8 de janeiro, onde manifestações praticamente não existiam mais no país, e o ProArmas mesmo assim continuar com o movimento e levou todo mundo no 9 do 7 lá em Brasília, aquilo ali mais uma vez foi histórico. A sensação de satisfação e de que o trabalho iria continuar foi mais importante do que o primeiro. Assustador ver o número de policiais que tinha lá, tá bom? Assustador. Onde o comandante chegou, rapaz, tô até com vergonha. O comandante, fique tranquilo, a gente não tem problema nenhum com a polícia. Pelo contrário, se sentimos seguros com os senhores aqui. Então pode ficar tranquilo, o evento vai acontecer dessa forma. Vamos chegar aqui no horário previsto e vai encerrar, e garanto para o senhor. Nada de papel no chão, nada de sujeira, tudo organizado. E, porra, o que eu vou falar agora? Então isso aconteceu, no final ele agradeceu, ele falou realmente que é como os outros comandantes tinham falado, irmão, tu não vai ter problema com esse pessoal, pode ficar tranquilo. E nós vamos continuar lutando, porque nós sabemos qual é o propósito de todo governo que quer desarmar homens e mulheres de bem. E eu deixo esse alerta não só para a população. Agora, uma coisa até para o senhor falou do 8 de janeiro, né? Sim. Dentre as pessoas que estão presas, muitos ali, alguns deles ali não têm acesso ao próprio processo, tem gente com idoso, sim, né, que está perecendo a saúde e tudo mais. Em caso, vários deles estavam desarmados. Aliás, eu não vi nenhum armado. Estão respondendo por tentativa armada
de prejudicar a República do Brasil. Isso é assustador. É isso que a população tem que entender. Porque se o criminoso for pego hoje com arma, sim. Se ele for pego com a arma, talvez ele tenha audiência de custódia 3, 4 dias depois, ele vai ser liberado. Sim. Se ele for pego com a faca, talvez ele vá só um TCO e vai embora. E homens e mulheres de bem que estavam defendendo ali a sua liberdade. Sim, e outra, aos que depredaram o patrimônio público, tudo bem, isso envolve sanções. Mas ele generalizou a situação. Sim. Mas assim, o que vale ser dito, no dia 8 não tinha ninguém armado ali. Não tinha. E não houve confronto, registro de confronto. Sim. Diretamente. Mas dentro dos mitos embola-se tudo, né? Hoje, para quem não tem arma, tem como fazer parte do ProArmas, fazer parte de alguma forma? Como que funciona? Por incrível que pareça, a maioria dos filiados ao ProArmas são pessoas que nem têm arma de fogo. Legal, de falar sobre isso. É que entenderam realmente o propósito do ProArmas, que, como diz o nosso slogan ali, que a nossa luta nunca foi sobre armas, e sim sobre liberdade. Era o ponto que nós queríamos chegar no final ali dessa história. Ou seja, são cidadãos conscientes, sim, da importância disso. Total. Que mesmo ele não gostando da arma, ele sabe a importância de ter esse equipamento na mão da população. E é isso que nós trabalhamos para entender. Eu não quero não gostar de arma e proibir o senhor de ter arma. Pelo contrário, se eu não gosto de arma, eu quero que o senhor tenha o direito de ter. É uma escolha minha. Certo? O outro governo, por eles não gostarem de arma, não querer arma na mão da população, eles querem que todo mundo fique armado. Então, essa é a diferença, é o que nós tentamos colocar na cabeça do cidadão de bem. E eu costumo dizer, eu acho que o fundador do ProArmas já falou muito nisso, não votem em candidatos desarmamentistas, nem para síndico de prédio. Mas por que você está falando isso, David? Porque eu entendo que se o cara não respeita o direito único de nivelar uma força de um criminoso armado é o cidadão armado, se ele não respeita o seu legítimo direito de defender sua vida, esse cara tem coragem de fazer tudo com você. Esse cara tem coragem de destruir sua vida de qualquer forma. Então, ou no mínimo tem um certo despreparo para situações limite. Né? Exatamente, ou seja, tenham cuidados. Deus, quer dizer que você não tem contato com pessoas desarmamentistas? Eu evito, porque entrar em discussões, entrar em confrontos ali, não vai levar a nada. Eu tento conscientizar. Se você não quer, respeito. Mas não venha querer tirar o meu direito de ter um equipamento. Eu quero ter esse direito. E eu tenho certeza que, olhando aqui para o estado vizinho, irmão até, que é o Mato Grosso, onde aquela senhora teve a casa invadida, ela foi violentada junto com as suas 3 filhas, enquanto o marido estava viajando a trabalho. E ele, desesperado, tentando saber como estava a família dele. E a perícia constatar que ela teve ali uma luta corporal com o indivíduo e não conseguiu se defender. Não tem como uma mulher conseguir se defender de um homem. Não dá. E a única forma que eu vejo isso acontecer é uma mulher, sim, armada dentro da sua residência para defender a sua casa, defender seus filhos, o que ele tem de mais gracioso no mundo, presente dado por Deus. Então, no momento que algum governo tenta tirar esse seu direito, desconfie, fique com o pé atrás, porque isso não pode ser tirado de você, porque está na nossa legislação. Nós somos responsáveis pela defesa da nossa própria vida. O senhor falou do deputado federal Marcos Polon, pelo Mato Grosso do Sul, e a gente sabe que tem outros tantos, mais de 20, que são também deputados federais do ProArmas, né, em Brasília. Claro que só 22, são 22 dentro de 537. Sim, já é o início. Já é o início, já é alguma coisa. Mas são 22 vozes ali importantes para falar de um Brasil que pode acontecer. Um Brasil mais seguro, um Brasil onde as pessoas têm esse acesso à arma, sim, e um Brasil que ele não vinha sendo falado. Né? Eu não me lembro de em legislações anteriores da Câmara dos Deputados você ter essa expressividade. Né? E até quando se falava disso na imprensa, é sempre um termo pejorativo, bancada da bala, aquela coisa um pouco caricata. Né? O deputado federal Marcos Polon, tanto ele aqui quanto outros colegas dele da mesma vertente, foram muito bem votados. Né? Muito bem, o que não deixa de ser um recado para a política e para muita gente sobre a questão da importância dessa pauta. Qual que é a visão que o senhor vê para médio e longo prazo com relação a esse assunto, que é um assunto que ainda precisa de muito tempo a ser debatido no Brasil, para que a coisa não vá ser varrida para baixo do tapete? Nós estamos evoluindo.
Se o senhor observar ali em 2018, primeira campanha de Jair Messias Bolsonaro, nós tivemos vários parlamentares que fizeram arminhas com a mão. Quem não viu aquela cena assim de Jair Messias Bolsonaro e vários outros parlamentares fazendo arminha com a mão, que assim que foi eleito, eles viraram as costas para a população. Tem essa também, né? Indiscutível. Nessa última campanha, 2022, nós já tivemos uma evolução. Qual, David? Os parlamentares tiveram que falar sobre o assunto. Eles tiveram que falar o que entendia sobre o assunto da legislação de arma de fogo no Brasil. E foram com uma missão. Isso, já começaram a entender que eles estão sendo cobrados pela população. E muitos deles foram eleitos, por mais que alguns já viraram as costas também. Eu quero agradecer imensamente a todos que têm a coragem de bater no peito e dizer, eu vou defender essa bandeira. E eu recebo ligações, às vezes, de pessoas que eu nem conheço, que meu nome está lá no site do PROARMA, sou um coordenador nacional do PROARMA, e o cara me liga, pô, não tem outra coisa para vocês defender? Vocês acham que arma vai matar a fome do país? E eu, de forma pacífica, ordeira, educada, vou sempre explicar. Não é que ela vai matar a fome no país, mas que ela vai impedir que muita coisa aconteça, ela vai. Já citei o caso de Mato Grosso, como tem vários outros no país. É assustador a gente começar a citar aqui os casos que já aconteceram e a gente vai falar. Mas assim, isso é legal até você falar para o cidadão ter a visão. Você deu uma explanação excelente da questão da educação, sim, com relação à segurança pública, como tudo se intercala. De certa forma, um país bem organizado na sua segurança pública e de certa forma até armado, resolveria também a fome no país. Por quê? O PIB do crime organizado, perfeito, o PIB da violência, ele é muito alto. Então, esse dinheiro sendo aplicado em outro tipo de política pública para a qualidade de vida do cidadão, inclusive combate à fome, ele seria possível se não fosse um país em guerra, sim, uma guerra velada, como a gente tem nessa situação. Eu falo disso porque, assim, ter essa missão, que para muitos políticos, ainda mais políticos jovens, eles acham isso até excitante, uma coisa muito bacana, né? Eu tenho uma bandeira, a bandeira me faz vencer e tudo mais, de certa forma, uma baita de uma responsabilidade e que pesa muito sobre a ambientação e luta na política. Né? Aos que estão lá defender o PROARMAS, defender o armamento do cidadão, de certa forma, assim, quase um sinal para ser perseguido, de provocação, ser às vezes negligenciado. E para quem está começando na política, às vezes a chance de nem concorrer ou concorrer com menos condições ou sobre várias explicações, sim, comparado àquele que não assume essa responsabilidade. Você é suplente no sim, seu estado, né? E justamente só foi suplente porque foi genuíno, defendeu a sua pauta, foi verdadeiro e foi muito claro, não sei, foi responsável. Enquanto outros que venceram, às vezes pode ter até aquela liberdade de tocar em tudo quanto é assunto, sim, até mentir para ganhar a eleição, vocês estão ali fixos e claros na missão. Ali. Como que foi também essa experiência de concorrer a uma eleição e participar do pleito, né? Levando para as pessoas essa mensagem até de esperança, de falar, olha, dá para mudar as coisas e é necessário mudar as coisas. Sim. Primeiro foi um susto, né? Porque eu não tinha a mínima ideia que eu iria um dia concorrer a um cargo aí. Mas alguém precisa ir, né? Alguém precisava ir. E quando eu recebi a mensagem do deputado, Dr. Marcos Paulão, ele falando, cara, você tem que sair no seu estado. Aí, mas como assim? Que sair no meu estado? Não existe isso, eu não sou político, não. E ele falou algo que eu nunca vou esquecer na vida. Você entrando, mesmo não fazendo nada, defendendo a sua pauta que você defende muito bem, você já vai impedir que um cara ruim entre lá dentro e vá roubar a população, desviar dinheiro de merenda escolar, desviar dinheiro da saúde. Aí faz todo sentido isso. Faz todo sentido. É verdade. E por que hoje nós temos uma política que a população sofre com ela? E sofre. Tem caras que só aparecem de 4 em 4 anos, é incrível. E eu fico muito feliz, não vou medir para você, Danilo, eu fico muito feliz que nós paramos de sentar em rodas de amigos ali, bater um papo, mesa de bares, para conversar de futebol. Isso acabou. Nós saímos daquela imagem que... Da alienação. Não, a gente só senta aqui para falar de futebol, não. Agora a gente senta para falar de política. Então o brasileiro está evoluindo. Hoje os assuntos mais comentados no país é política.
O brasileiro está vivendo a política, está se interessando em política, e com isso vai surgir muitos nomes bons que eu tenho certeza para concorrer. E é onde os políticos velhos têm muito medo. Ficam assustados até. No Nordeste, a oligarquia pega pesado, né? A oligarquia no Nordeste é assustador. Para quem não sabe o que é política, sobrevive uma política no Nordeste. Daí você vai ver o que os caras são capazes de fazer para não perder o cargo, e é assustador realmente. Então, ter entrado ali para concorrer à política, muitos me falando que eu não iria conseguir porque não tinha recursos, e realmente é muito difícil passar por uma campanha sem recursos. E eu me lembro que eu tive doações de amigos ali, tudo isso está lá registrado, as doações, que não foram altas, tá bom? Foram exatos, 11 mil reais, e está registrado isso. Tive santinho de doação ali, os políticos me ligando, cara, vou te colocar aqui junto comigo, pode ser? Por favor. E um trabalho de amigos, clube de tiro, da qual eu agradeço demais, mais uma vez, a todos os presidentes de clubes de logística e atiradores do estado do Ceará, que eles começaram a fazer a campanha. Entender que estava na hora de entrar um nome limpo ali na política. E eu recebia ligações direto de políticos de, pô, venha pra cá, cancela aí a sua candidatura. E, meu Deus do céu, que mundo é esse? Que realmente só vai entender quem entra. E tive, assim, a grande satisfação de ter ficado na suplência. Fiquei como segundo suplente ali no estado do Ceará. Fui o 6º parlamentar com o maior número de votos pelo PL no estado. Isso para mim é uma satisfação muito grande, porque à minha frente está nomes que já estão na política há muito tempo, como Camelo Neto, doutora Marta, doutora Silvana e pastor Gaziel, que é o pai do deputado federal André Fernandes. E isso me deixou muito feliz. Para você ter ideia, o primeiro suplente tirou 11 mil votos, que é foi candidato a vice-governador do estado. E quem é o David, né? O David era um cara que defendia a pauta armamentista, a segurança pública, a segurança privada, guardas municipais, e consegui tirar 9.664 mil votos. Numa primeira campanha. Numa primeira campanha. Praticamente não consegui visitar todo o estado, não visitei os 184 municípios, consegui visitar os clubes de tiro, que são 45, e mostramos realmente a força e o trabalho que nós tínhamos que fazer. Recebi ligações depois que se a eleição tivesse sido no segundo turno, eu tinha conseguido atingir mais de 15 mil votos e estaria eleito ali como 5º parlamentar mais votado pelo PL. Então, isso me deixou muito feliz. Eu não parei de trabalhar. Logo quando encerrou o primeiro turno, continuamos o trabalho para o segundo turno, que era a missão reeleger Jair Messias Bolsonaro, e conseguimos assim um número muito grande de votos na minha cidade, na região norte. Jair Messias Bolsonaro tirou quase 40 mil votos numa cidade bem complicada. Os patriotas realmente se mostraram ali que queriam aquele nome de Jair Messias Bolsonaro, e veio assim a insatisfação de não conseguirmos colocar Jair Messias Bolsonaro novamente no poder. Mas encerrando o segundo turno, é aí onde eu vou parabenizar mais uma vez o deputado federal Marcos Polon pelo seu trabalho, e falar para todos que estão nos assistindo, talvez vão ficar assustados até, agradecer demais ao presidente da casa, o deputado federal Arthur Lira. Por quê? Porque eu passei 30 dias em Brasília após o segundo turno. Eu vi o trabalho do deputado, mesmo ainda não sendo deputado, não foi empossado como deputado. E nós frequentamos gabinete por gabinete pedindo apoio. Tivemos acesso ao decreto que ia ser lançado em 1º de janeiro, onde clubes iam ser fechados, até sair a nova regulamentação, que nós sabemos saindo agora em dezembro. Lojas fechadas, armas de uso restrito iam ser confiscadas, CRs emitidos na época de Jair Messias Bolsonaro ia ser suspenso até sair a nova regulamentação. Então praticamente ia acabar o tiro no país. E o Arthur Lira entendeu isso. O Arthur Lira bateu e disse: eu vou comer essa bronca, eu vou comprar essa guerra aí. E foi. E o decreto veio com condições para continuar o trabalho e evitar que homens e mulheres de bem fossem desarmados no país. Ou seja, essa informação que você traz, que é uma informação de bastidores, serve para que as pessoas que estão nos assistindo reflitam do quanto que isso é iminente. Sim. Essa possibilidade de ter armas, de ter liberdade, ela pode acabar a qualquer minuto no Brasil. Sim. Dado o tanto de situação que está engatilhada para que isso não aconteça mais. Para que a pessoa não tenha o direito de ter uma arma, que ela não tenha o direito de defender a propriedade dela, que ela não tenha o direito de ter a família, e pior,
se tiver até o registro e a arma regularizada, ainda ser feito de otário, com alguém recolhendo e sendo caçado isso, sem a pessoa ter feito nada. É muito complicada a situação. Né? Ninguém nos garante que nós vamos ficar com nossas armas até o final desse governo. Sim. Ninguém, não temos garantia. Não tem Hoje garantia. a insegurança no país é grande. Sim. Então, o ProArmas vem alertando sobre esse trabalho. Como tem muito passaporte que está sendo recolhido, de pessoa que não quer sair do Brasil, que não quer fugir. A arma é simples, Vamos colocar uma situação aqui que eu tenho até medo de citar a situação, que eles podem começar a procurar pequenos detalhes e colocar, não, é o suficiente para você não ter mais armas. E acabou. Eu entendo. E vão ali... Não, como jornalista, tem a questão que já está sendo estudado, do jornalista ser penalizado pelo que a fonte fala, que aí fica uma questão até solidária. Complicado. É um momento do Brasil, como eu falei, quem olhar de fora com algum nível de sensatez e perceber o que está acontecendo no Brasil, se assusta. Realmente estamos né? Porque são direitos que eles não estão sendo muito bem respeitados. Né? É complicado e é sempre aquela história. Parece que é só com fulano. Às vezes é com fulano e com ciclano. Quando você vê, é com muita gente. Quando você vê, é com todo mundo. Quando você vê, bateu na sua porta. Bateu na sua porta. Então, aquilo que às vezes o cidadão comum, ele está ali olhando, ele é um observador de tudo isso. Às vezes ele escolhe até ser um observador pela imprensa, que é um prisma um pouco truncado, né? É uma vidraça um pouco quebrada de se ver as coisas, só por ali. Ele não tem noção do que é o Brasil, do que está acontecendo com o Brasil, né? E do quanto que isso é uma mentira deslavada que vai corrigir o Brasil em situações. Até porque você tem o estado do Pará, né? Ali na região norte, que tem altos índices de homicídio, taxa de criminalidade. Infelizmente a cidade de Altamira, por exemplo, sempre acaba liderando e tudo mais. Ali, se você for ver um raio-x, eu acredito até que vocês têm ou vão desenvolver o estudo das cidades, você tem uma predominância de arma ilegal e um baixo nível de quantidade de CACs. Né? Se a gente puxar no Brasil, a cada 100 mil habitantes, hoje, depois do efeito Bolsonaro, 386 tem arma legalizada. Esse número era de 58 antes do Bolsonaro. Mas aonde você tem os bolsões de problema de violência e criminalidade, é onde tem arma ilegal. Se a arma fosse mais bem legalizada no Brasil, houvesse um incentivo para isso, com certeza esses números serão menores, que é aquela história que você falou do seu avô. Sim. Não é segredo para ninguém, o estado mais armamentista do país é um dos estados mais seguros que existe, Santa Catarina. Quando a gente anda em Santa Catarina, a gente vê ainda algo que no meu estado, eu tinha 10, 12 anos, isso vem na minha memória. Murinho baixo, só aquelas gradinhas ali, ou seja, o índice de segurança lá existe. Verdade. O cidadão tem a certeza que ele está seguro. E o crime tem a certeza que o cidadão está armado. Então ele para de assaltar, ele para de invadir as casas e começa a fazer o furto. Viu ali na calçada? Vou levar, tá aqui, leva. Água no varal. Mas você não tem assalto armado, você não tem homicídio, não tem assassinato. Não tem latrocínio. Não tem esse latrocínio. Então, o que a gente pode falar exatamente é sobre esse ponto. A importância do cidadão ter seus equipamentos para a sua defesa, isso é indiscutível. E o senhor falou do número de pessoas armadas no país, que chega a 1 milhão, vamos supor assim. É pouco. Nós temos 65 milhões de pessoas aptas no Brasil. E que não tem informação que pode ter um equipamento. Ou seja, é um trabalho de longo prazo mesmo, né? É um trabalho de longo prazo, é um trabalho de informação. Por que o David hoje está no Mato Grosso do Sul? É para tentar acordar. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu perguntei, vocês fazem reunião de quanto em quantos meses? Não faz. Vocês conversam para alinhar os trabalhos? Não conversamos. Está na hora de começar. Hoje nós temos um grupo com todos os presidentes de clubes. É uma comunidade. É uma comunidade. Nós temos um grupo hoje que se conversa, que ajuda um ao outro, que estão trabalhando em conjunto para tentar entender, alertando os seus atiradores. Quando o senhor fala ajuda um outro, até com relação a orientações para a manutenção da arma. Né? Orientação ali, jurídica, orientação de documentação. Tá precisando disso, a gente dá um apoio aqui. Estão fazendo reuniões com seus atiradores, ou seja, está começando a fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, quando todos os estados estiverem entendendo isso, eles vão conseguir reverter muita coisa. E digo que são homens e mulheres de coragem, porque são empresários. Eles poderiam, sei lá, abrir um mercantil, posto de combustível, um hotel, mas eles resolveram ali investir em um clube de tiro, em ter acessos a um trabalho que para mim é fundamental,
alertar o cidadão que ele está armado é importante. Então isso para mim vale muito. Então esses caras precisam de apoio, esses caras precisam ali de segurança jurídica, que está difícil. Um governo veio fechando os clubes que estão a menos de 1 quilômetro de uma instituição de ensino. Ou seja, se continuar isso a valer, daqui para o próximo ano, mais de 3.500 clubes vão ser fechados nesse país. Ou seja, o trabalho deles não tem pressa. Daqui a um ano eles vão fechar 3.500. A minha preocupação é que tem presidente de clubes comemorando, mas eu quero alertar que o próximo clube vai ser o seu. A próxima loja vai ser a sua. Então, se o pequeno não continuar, se os pequenos não continuarem, não vai ter ninguém para defender o grande. Então, isso tem que acontecer. Essa união de homens e mulheres de bem. Eu costumo dizer lá em casa que nós estamos divididos em um muro. Do lado está a população de bem, do outro lado está a criminalidade. Eu alerto muito isso para as forças de segurança pública. O atirador é o seu companheiro, é seu amigo. Ele está do seu lado. Quem não está do seu lado é a criminalidade. Então, essa população precisa ser tratada de uma forma diferente. É cidadão. Esse cara paga impostos. Esse cara sobrevive para isso. E até porque o interesse da criminalidade é ter território. Sim. Você pega a situação do Rio de Janeiro, São Paulo também, onde tem o PCC que determina muita coisa, né, naquele estado, o estado mais rico do Brasil, e com muito problema de criminalidade por conta da organização criminal do PCC. E assim é também no norte, também você tem facção para isso. Agora, assim, é complicado, né, porque para o cidadão de bem ter a sua casa, ter um terreninho, ter uma fazenda, ter uma chácara, ter um sítio, é uma luta muito grande, às vezes dele, às vezes da família, de juntar o dinheiro, de manter aquilo ali, né, de cuidar daquele pedaço de chão dele, né? Não veio de graça, não veio de uma hora para outra. Assim é também no carro, que às vezes paga tudo quanto é parcela para ele poder ter acesso. Assim é na arma. Ele vai ter que comprar, muitas vezes ali, juntar uma grana para poder ter. Processo rigoroso. Rigoroso. Agora, a partir do momento que isso daí não for respeitado, né, muitas outras coisas no Brasil também não vão ser. Né? Esse é o problema do precedente. Exatamente. Agora o senhor entendeu por que é uma pauta que tem que ser defendida. Sim. Não estou querendo dizer que nós temos que começar a defender as armas e esquecer as outras pautas. Não, mas ela é uma base grande. Ela tem que existir para que as outras tenham uma... Mas é o direito do cidadão ter escolhas, né? Acabou-se. Se ele tiver escolhas, a gente está numa democracia. Perfeito. Se as pessoas não têm escolhas, aí não sei que tipo de regime a gente é, né? Exatamente. Às vezes chamam de ditadura, às vezes chamam de outra coisa, Exatamente. né? Exatamente. Mas aí começa a ser muito cerceado. Muito obrigado. Parabéns aí pela luta. Obrigado. Obrigado por ter esclarecido muito sobre esse tema. Acho que quem quiser saber mais sobre isso, pode procurar o ProArmas, tanto no canal de internet, quanto também buscar pessoalmente a conversa com o grupo do ProArmas, de todo o Brasil. Todo o né? Brasil, todos os estados sem coordenador. E é importante, você falou, 800 mil, perto de 800 mil, estão registrados, mas a gente tem o potencial de aumentar isso muito e muitas vezes, né? E se, para a gente ter a ideia do quanto que isso é legalizado e é correto, eram apenas 178 mil. Sim. Depois o Bolsonaro aumentou para 800 mil. Então quer dizer que a gente está falando de 600 mil bandidos marginais ou pessoas de bem que estão tomando o seu cuidado, né, de cuidar da sua família, da sua propriedade e tudo mais. Com muita responsabilidade e algo que a cada reunião do ProArmas, seja em Mato Grosso do Sul, em Brasília, em qualquer outro lugar, é evidenciado pelo nível de organização. Claro, perfeito. Então, eu queria mais uma vez agradecer o espaço, falar que realmente é um trabalho difícil, é um trabalho que às vezes chegamos em casa e pensamos, será que nós estamos caminhando na estrada correta? E sempre a minha esposa me chama e mostra o quarto, né? E lá onde estão os nossos filhos, a gente sabe que toda luta que nós vamos fazer hoje, eu vi agora no ato do dia 25, casal de avós ali levantaram uma plaquinha, colocaram o nome dos netos, né, e falaram, isso é para vocês viverem em um país livre no amanhã, né? Então essa luta do ProArmas, ele sempre deixou bem claro que nunca foi sobre armas, e sim sobre liberdade. E vou continuar rodando o país, vou terminar meu trabalho no Mato Grosso do Sul, não sei para onde eu vou ser enviado, não sei para qual estado eu vou ser colocado, mas esse trabalho vai continuar sendo feito. Porque enquanto houver 1% de esperança de lutarmos pela nossa liberdade, há 1000% de chance da gente continuar lutando. Então, muito obrigado pelo espaço. O ProArmas vai continuar seu trabalho. O ProArmas vai estar mais uma vez em Brasília no 9/7, fazendo a sua manifestação de forma pacífica e ordeira.
E mais uma vez deixando bem claro que a nossa luta nunca foi sobre armas, e sim sobre liberdade. Valeu! E acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook da MS Dia. Até a próxima!